Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância. E é exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos em nome do Cristo nosso Senhor, e agradecemos a Deus pela vida. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Mais uma oportunidade nos foi concedida de aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra. E aqui nós nos encontramos em processo educativo. Não viemos à Terra para sofrer. Viemos à Terra para aprender. Se por vezes a dor, o sofrimento batem à nossa porta, simplesmente resultado das nossas escolhas equivocadas em um passado distante ou não muito distante. Porque hoje poderemos estar sofrendo as consequências de nossas escolhas equivocadas de ontem, de hoje mesmo, de agora há pouco, de alguns minutos atrás. A lei de causa e efeito, justiça divina. Então, assim, aqui nós nos encontramos realizando este processo educativo e agradecemos a Deus por todas as oportunidades que Ele já nos concedeu e que continua a nos conceder. E temos a certeza que Deus, esta inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, não nos negará as oportunidades que ainda necessitaremos. Teremos quantas oportunidades forem necessárias para realizarmos o nosso processo de transformação. Gratidão a Deus por sua bondade, misericórdia, amor. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, que veio à Terra realizando um processo gigantesco de abnegação, por amor a todos nós, na condição de irmão mais velho, irmão mais esclarecido, e nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho, onde nós encontramos os ensinamentos de que necessitamos para a nossa transformação. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. E hoje aqui nos encontramos reunidos mais uma vez para continuarmos com os nossos estudos e reflexões acerca de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos, mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Então hoje refletiremos com base na questão número 403. Estamos estudando acerca da emancipação da alma, que este tema se encontra no capítulo 8º, que tem esse título, Emancipação da Alma, e estamos estudando mais especificamente acerca do sono e os sonhos. O sono e os sonhos. Então, na questão número 403,
que é a que temos como referência para este encontro, Kardec formulou o seguinte questionamento: por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Por que muitos de nós não nos lembramos dos sonhos? Porque muitas pessoas, e aí eu me coloco dentre estas pessoas, conforme já falei em uma outra oportunidade, raramente me lembro de algum sonho. Às vezes passo semanas, meses, sem me lembrar que tenha sonhado. Mas hoje eu tenho a consciência, a certeza absoluta que em todas as noites sonhamos. Mas muitos de nós não nos lembramos devido à nossa pouca evolução, à nossa pouca educação. Então é preciso nos aprofundarmos neste processo educativo, neste processo de harmonia, neste processo de harmonização com a lei natural, para nos lembrarmos. Então, assim, Kardec quis saber dos espíritos superiores porque muitos de nós não nos lembramos, ou quase sempre não nos lembramos, daquilo que sonhamos durante o descanso do corpo físico. E aí os espíritos amigos responderam: no que tu chamas de sono, só há o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. Conforme já estudamos em uma outra oportunidade, o espírito não dorme. Quem repousa apenas o corpo físico. Então é por isso que aqui eles respondem ou iniciam a resposta a Kardec, já que o questionamento foi em relação aos sonhos durante o sono, o repouso do corpo físico. Então eles disseram: no que tu chamas de sono, só há o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. Aí ele recobra um pouco de sua liberdade, ou seja, se emancipa provisoriamente ou parcialmente, melhor dizendo. Então ele se liberta ou se emancipa parcialmente e se corresponde com aqueles que lhe são caros, seja neste mundo, seja em outros. Então aqui os espíritos amigos nos informam mais uma vez acerca das atividades do espírito durante o repouso do corpo físico. Já que o espírito não dorme, o espírito não fica inativo jamais. Então é por isto que aqui eles nos orientam, nos esclarecem que durante o repouso do corpo físico, o espírito está em algum lugar, aqui neste mundo ou em outros mundos, realizando encontros, realizando as suas relações com outros espíritos encarnados ou desencarnados, estudando acerca de assuntos diversos. Sim, estudamos durante o sono, o repouso do corpo físico. Então é por isto que eles dizem que aí, ou seja, durante o sono, o repouso do corpo físico, o espírito recobra um pouco de sua liberdade, ou seja, o espírito se torna mais livre e se corresponde com aqueles que lhe são caros, seja neste mundo, seja em outros. Todavia,
Todavia, dizem os espíritos amigos, como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque este não a recebeu pelos órgãos do corpo, mas sim pelos órgãos do espírito. Então, como este corpo é pesado, é uma matéria pesada, é uma matéria densa, é uma barreira enorme para o espírito. Então é por isto que, por falta de nossa evolução, de nossa educação moral, espiritual, nós não nos lembramos destes encontros e reencontros com aquelas almas que nos foram caras ou que nos são caras nesta existência ou em outras. Então é por isto que precisamos buscar constantemente a evolução, a educação, o equilíbrio, a harmonia com a lei natural. Então assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão número 403 para na sequência, continuando e ampliando as nossas reflexões agora com Miramês, Filosofia Espírita. O volume é o volume de número 8 da coletânea, composta por 20 volumes. Já estamos no volume número 8, já bem na parte final do volume número 8, capítulo 46, Lembranças de Sonhos. Então aqui Miramês continua nos falando, assim como os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós, acerca destas lembranças, porque via de regra nós não nos lembramos. Então aqui Miramês amplia um tanto mais estas reflexões, comentando a questão 403 e a resposta. Quero aqui abraçar fraternalmente, antes de iniciarmos aqui nas palavras de Miramês, abraçar fraternalmente a todos os irmãos e irmãs de jornada que aqui se fazem presentes, abraçando ao Zeni, que aqui se faz presente, a nossa irmã Vilma Guimarães, abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração, abraçando também a nossa irmã Márcia Oliveira, que está presente aqui conosco, nossa irmã Marlene Pisoni, que também se encontra aqui conosco. Muito obrigado por sua presença, por sua participação. A nossa irmã Janete Rodrigues, muito obrigado a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Então assim, iniciamos as reflexões com Miramês, ele comentando a questão número 403, e ele inicia da seguinte maneira, que a alma no seu estado livre, durante o sono, ou seja, no seu estado livre, a sua liberdade parcial, emancipação parcial, porque não é uma emancipação total, porque ela continua presa ao corpo físico por meio do laço fluídico ou o chamado cordão de prata. Então assim, ele diz que a alma no seu estado mais livre, não de total liberdade, mas livre, durante o repouso do corpo físico, este período que nós chamamos de sono, nem sempre pode trazer tudo o que vê e ouve para a matéria. Então, nem sempre pode trazer tudo o que vê e ouve para a matéria. Quando o espírito volta ao corpo, ocorre uma espécie de filtragem na lembrança do que ocorreu no mundo espiritual. Uma espécie de filtragem daquilo que ocorreu no mundo espiritual. Esses acontecimentos não são apagados da memória. Ou
seja, nós não nos lembramos devido a esta filtragem, devido à nossa pouca evolução, à nossa pouca educação, mas essas lembranças não são apagadas, ou essas memórias, ou estes registros não são apagados, ficam gravados no cérebro ou na inteligência do espírito. Então aqui Miramês nos lembra que esses acontecimentos não são apagados da memória do espírito, visto que pela lei nada se perde. Entretanto, eles ficam gravados no fundo da consciência, vindo à tona quando necessário, manifestando-se como lições ou testes para o espírito. No fundo da consciência do espírito. Se nos lembrássemos de todo o ocorrido no mundo dos sonhos, a mente não suportaria essa carga além das suas forças. Então aqui Miramês nos esclarece: se nós nos lembrássemos de tudo que sonhamos durante o repouso do corpo físico, nós não suportaríamos. Se nos lembrássemos de todo o ocorrido no mundo dos sonhos, a mente não suportaria, ou seja, entraria em colapso, não suportaria essa carga além das suas forças e perturbaria a vida na matéria. A natureza sabe moderar os acontecimentos. Então a lei de Deus é sábia e sabe perfeitamente daquilo que nós necessitamos, das nossas capacidades. Então a natureza sabe moderar os acontecimentos. Sendo assim, se sonhamos com boas companhias em planos elevados, e se isso pudesse repetir sempre, certamente o corpo físico iria definhando até falecer. Porque o instinto de todos nós é buscar o melhor. Se somente sonhássemos com as trevas, ficaríamos muito apegados às coisas materiais, e isso é o que acontece mais frequentemente. É preciso contrabalançar para que possamos entrar no equilíbrio espiritual. Então, nem tanto uma coisa, nem tanto a outra. Então, se lembrássemos de todas as coisas boas, de todos os encontros bons que realizamos no mundo espiritual, isso nos prejudicaria. Da mesma forma, se nos lembrássemos de todos os encontros que não são bons, também nos prejudicaria, sem sombra de dúvida. Então, se nos lembrássemos de todo o ocorrido, a alma não suportaria e perturbaria a vida na matéria. A natureza sabe moderar os acontecimentos. E se sonhamos com boas companhias em planos elevados, e se isso pudesse repetir sempre, certamente o corpo físico iria definhando até falecer, porque o instinto de todos nós é buscar o melhor. Se somente sonhássemos e nos lembrássemos das trevas, ficaríamos muito apegados às coisas materiais, e isso é o que acontece mais frequentemente. É preciso contrabalançar para que possamos entrar no equilíbrio espiritual. Lembrar um pouco de cada coisa, contrabalançando, fazendo este equilíbrio. Sendo assim, o corpo tem grandes necessidades de repouso e o espírito sai em busca de novas forças, que tem com abundância no mundo espiritual. Então o espírito precisa reabastecer-se de boas energias, reequilibrar-se. Então, durante o repouso do corpo físico, desta indumentária física,
o espírito vai em busca destas energias, destas forças no mundo espiritual, assim como acontece com as criaturas humanas que saem para trabalhar fora em busca de recursos para a família. O espírito sai pelas portas do sono para granjear energias superiores no comando de sua mente, trazendo-as para o corpo, de modo que ele se abastece e se fortalece para as lutas diárias. Então o espírito sai para o espaço em busca de reabastecer-se, fortalecendo assim para as suas lutas diárias. No futuro, quando a matéria não tiver mais esta densidade, não for mais esta barreira pesada para o espírito sendo mais elevado poderá trazer quase toda a impressão do mundo espiritual para a vida física. Então, a matéria não sendo obstáculo para o espírito, sendo uma matéria menos densa ou uma matéria mais rarefeita, consequentemente não sendo esta barreira quase que intransponível para o espírito terá condições de trazer mais lembranças do mundo espiritual. Então é por isso que Miramês escreveu que a densidade da matéria prejudica o espírito nestas lembranças dos seus sonhos, mas no futuro, quando a matéria não for assim tão densa, o espírito sendo mais elevado poderá trazer quase todas as impressões do mundo espiritual para a vida física sem perda das suas atividades. Então é por isto que aqui nós nos encontramos e lembramos constantemente acerca desta necessidade, desta busca incessante pelo conhecimento da verdade, para que venhamos nos tornar livres no campo da nossa consciência. Como dissemos, acrescenta Miramês, não nos lembramos mais do que sonhamos para que eles não trabalhem a vida na terra, e assim fica apenas alguma coisa de necessário, alguma interrogação sobre a vida do espírito. A verdade não precisa de muito discurso sobre ela, basta um pingo do alfabeto para que se compreenda os objetivos de sua missão de despertamento espiritual. Ou seja, a nossa missão maior e primeira aqui na Terra é exatamente o nosso despertamento espiritual. Não estamos aqui na Terra com a missão de despertar as outras pessoas. Não estamos aqui na Terra, a maioria absoluta de nós, com a missão de despertar as outras criaturas, de salvar as outras criaturas. A nossa missão maior e primeira é exatamente o nosso despertar, a nossa salvação, a nossa iluminação espiritual. Sendo assim, acrescenta Miramês, não fiquemos concentrados buscando nos lembrar dos sonhos. Não gastemos energias para o que deve ficar escondido. Então, se nós não nos lembramos, aqui nos esclarece Miramês, não nos preocupemos. Não desperdicemos tempo e energia
querendo nos lembrar daquilo que ainda precisa ficar escondido. E aí ele acrescenta: quando menos esperarmos, ele aparecerá sem que se gaste tempo em procurá-lo nos escaninhos da alma. Então, quando estivermos preparados, quando isto for útil para a nossa vida, os sonhos serão lembrados. Mesmo que nem nos lembremos mais, ou nem estejamos mais preocupados em nos lembrarmos daquilo que, porventura, tenhamos sonhado durante o repouso do corpo físico, aqui Miramês fala que isto virá naturalmente, aparecerá sem que nós gastemos tempo em procurarmos nos escaninhos da alma. Sejamos moderados em nossas buscas. Primeiramente, busquemos entender os preceitos de uma vida reta, para que a conduta não seja torta, desentulhando as coisas más guardadas na consciência. Então, busquemos, em primeiro lugar, entender os preceitos de uma vida reta para uma conduta que não seja torta. Então, busquemos constantemente esta retidão na nossa vida. Façamos, se possível, uma limpeza, retirando o lixo das coisas imprestáveis e queimando no fogo do amor, para que possamos nos sentir livres para o voo divino, na sublime área reservada para a felicidade. Façamos, se possível, uma limpeza, retirando o lixo das coisas imprestáveis e queimando este lixo no fogo do amor, para que possamos nos sentir livres, livres no campo da nossa consciência, nesta área reservada para a nossa felicidade. Imaginemos, aqui nos convida Miramês para uma reflexão maior. Imaginemos se fôssemos nos lembrar de todos os sonhos que se passaram em nossa mente durante 6 ou mais ou menos horas de descanso do corpo. E as 8 horas que devemos trabalhar, como ficariam? Então aqui Miramês nos convida para a reflexão e questiona: se nós nos lembrássemos de tudo o que sonhamos durante o descanso do nosso corpo físico, que via de regra dura em média umas 8 horas, 7 a 8 horas, 9 horas, 6 horas, como ficariam as outras horas? As 8 horas ou 6 horas, um pouco mais, um pouco menos, que são destinadas para o trabalho cotidiano? Será que nós iríamos conseguir cumprir para com as nossas obrigações, os nossos deveres profissionais aqui na vida? A natureza é comedida em tudo o que existe. Ela não se esquece de filtrar as recordações, deixando somente o de que precisamos para a alegria ou para as lições. Então, Deus é a sabedoria absoluta, e as suas leis estão escritas no livro da natureza. Sendo assim, a natureza
sabe perfeitamente daquilo que nós necessitamos para vivenciarmos sonhos melhores, preparemos nossas mentes, limpando nossos pensamentos indesejados, vibrando somente no amor e na caridade. Não nos esqueçamos da leitura sadia ao nos deitarmos, que isso ajuda muito na saída para o mundo espiritual. Então, para vivenciarmos sonhos melhores, é preciso uma educação melhor. É preciso educar a nossa mente. É preciso educar os nossos sentimentos. É preciso, conforme aqui nos lembra Miramês, prepararmos a nossa mente, limpando nossos pensamentos, aqueles pensamentos indesejados, vibrando na sintonia do amor e da caridade, e não nos esquecendo também das chamadas leituras edificantes. Leituras edificantes antes de repousarmos. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado mais uma vez por sua presença, por sua participação, por seus comentários, por seus compartilhamentos. Que o Senhor Jesus possa continuar a nos envolvendo e a nos amparar ao longo da nossa trajetória. Gratidão a todos e a todas, e até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.